E aí, se você não ouvir a voz do Espírito Santo te guiando, te conduzindo, te direcionando, pode ser que você se atrapalhe. Por isso que é importante nós sabermos com quem nós nos relacionamos, ou a quem nós vamos ouvir. Com quem você tem se relacionado? A quem você tem pedido conselhos? Eu sempre uso o exemplo aí do casamento, né? Se você for pedir um conselho lá fora, o conselho sobre o seu casamento, meu marido eu não aguento mais, minha esposa eu não aguento mais. O conselho vai ser o quê? Larga, tem um monte mesmo. Homem não falta, mulher não falta, larga. O conselho sempre vai ser esse, lá fora. Né? Hoje em dia, não devia nem ter casado. E por aí vai. São esses tipos de conselhos. Tem uma moça lá no serviço dando em cima de mim. Ou tem um cara lá no serviço dando em cima de mim. Vai, pega, fica com ele mesmo. O conselho é esse. Seu esposo não vai nem ficar sabendo, sua mulher não vai nem ficar sabendo. Esse é o conselho que a gente ouve. Então nós precisamos estar atentos. Quem nós somos? Porque tem rodas que nós somos os conselheiros. Agora, tem rodas que nós somos aqueles que vai ouvir. Somos aquele que vai pedir conselho. Então, em algum momento, em algumas rodas, eu tenho que aconselhar as pessoas. Em outras rodas, eu vou para buscar conselhos. Porque, geralmente, não é na mesma roda que eu me aconselho que eu dou conselhos. Geralmente, é ambientes diferentes. Geralmente, é assim que funciona. Por exemplo, Jesus, ele começa a falar ali com o pessoal, perguntando: quem dizes que eu sou? Uns estão dizendo que é Elias, outros dizem que é qualquer um dos profetas, e conversa para lá, conversa para cá, e aí, de repente, Jesus fala o que ele vai passar. Está lá, Mateus capítulo 16, ele começa a compartilhar com os discípulos o que ele vai passar. A partir do verso 13, né, começa a falar ali que ele chega a parte de Cesareia ali dos Filipos. E aí no verso 16, Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele começa a falar, foi o Espírito que revelou a você. E aí Jesus começou no verso 21 mostrar aos seus discípulos o que ele convinha de ir a Jerusalém, né, e padecer. Ele ia padecer. E aí Pedro chamou ele de lado e foi dar um conselho para ele. Por isso que eu falo, nós temos que saber quem está nos aconselhando. Pedro, naquele momento, não era o conselheiro de Jesus. Era Jesus que era o conselheiro de Pedro. Então ali houve uma inversão de papel, né? E aí Pedro foi aconselhar Jesus. Senhor, né? Pedro começou a repreendê-lo. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. Mas Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo. Por quê? Porque ele já tinha ouvido de Deus aquela direção. Então eu vou ouvir o que Deus falou para mim, ou eu vou ouvir o que Pedro falou para mim? E aí Jesus falou: sai daqui, Satanás. Que não. Porque eu já tenho o direcionamento. Eu já tenho a direção. É isso que é para eu fazer. É isso. E aí, falando ainda sobre pessoas que podem atrapalhar ou até impedir, e aqui nesse caso, se Jesus ouve o conselho de Pedro, poderia atrapalhar e até mesmo impedir o plano de Deus para a vida de Jesus. Nós podemos ver Dalila e Sansão. Dalila com Sansão. Lá em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16 conta essa história.
E Sansão, ele é um cara interessante, porque ele já tinha tido ali uma experiência ruim com a primeira mulher que ele casa. Porque ele casa e ele declara ali um dito, um enigma, né, para que as pessoas viessem a descobrir, e ninguém descobre. Ó, e ele declarou um enigma postado, né, valendo. 30 mudas de roupa lá, estava casado, estava valendo. E aí no último dia ele fala para a esposa conta, eles descobrem o enigma, e ele ainda fala, ó, se vocês não tivessem comungado aí com a minha cordeirinha, vocês não tinham descobrido aí o meu enigma. E ele vê até mesmo os seus conterrâneos, né? Ele vê ali os seus irmãos, os israelitas, amarrando ele e entregando ele de bandeja para o inimigo. Quando ele pega aquela queixada de jumento e mata 1000 filisteus ali. Então ele vê isso acontecendo, mas chega lá com Dalila, ele acaba cedendo a ela e falando para ela o seu voto ali de nazireado que havia sido feito pela mãe através, e o seu pai, né, através do que o anjo tinha ordenado para eles. Então, Sansão se relacionou com a pessoa errada. E aquela pessoa atrapalhou o plano de Deus para a vida de Sansão. Porque você acha que o plano de Deus para a vida de Sansão é que ele ficasse cego, né, tivesse os seus olhos arrancados e ficasse ali girando, sendo o bobo da corte ali dos filisteus? Era esse o propósito de Deus para a vida de Sansão? Eu não acredito que seja. Eu não consigo acreditar que Deus tem um plano, né, desse para ele. Mas o favor de Deus, né, a Bíblia fala que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Fala que quando ele levantou e foi fazer como das outras vezes, ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Ou seja, ele perdeu o Espírito de Deus, ele perdeu o favor de Deus, ele perdeu a bênção de Deus sobre a vida dele, o cuidado de Deus. Ele perdeu. Por quê? Porque ele se relacionou com a pessoa errada. Aqui também, dentro das pessoas que podem atrapalhar e até mesmo impedir a bênção de Deus na sua vida, eu quero citar os 12 espias que foram enviados para espiar a terra prometida. Vamos lá, Números capítulo 13, do 31 em diante. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Isso é o relatório dos 10 contra Josué e Calebe. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou muito naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu. E aí, meus irmãos, a congregação toda deu ouvido aos 10. Você já sabe a história. A congregação toda deu ouvido aos 10. E aí o que aconteceu? Todos foram ali impedidos de alcançar a promessa do Senhor, porque deu ouvido àquelas pessoas, não deu ouvido ao que Deus já tinha falado para eles. E aí, sobre esse texto, sobre esse trecho, Deus me deu a seguinte frase: quem não reconhece o poder de Deus, quem não enxerga a grandeza do Senhor, aqueles que não acreditam nas promessas, além de não viver o que Deus tem para si e para os seus, ainda querem matar os que acreditam e querem viver os milagres, sinais, prodígios e maravilhas de Deus. Então, ó, quem não reconhece o poder de Deus, quem não enxerga essa grandeza que é Deus, quem não acredita no que Deus prometeu, além de não viver a promessa, além de não viver aquilo que Deus tem para a vida deles, para a vida dos que estão à sua volta, ainda querem matar os que acreditam e querem viver os milagres que Deus tem, as promessas que Deus tem. Ou seja, Deus prometeu para você, Deus prometeu para outros também, mas outros não acreditaram na promessa que Deus fez, nem para eles e nem para você. E aí eles não querem viver a promessa deles e ainda querem atrapalhar a promessa que tem sobre a tua vida. Eles não querem viver, não têm coragem de viver o que Deus falou com eles e ainda querem atrapalhar a sua coragem, ainda querem te matar para que você não viva aquilo que Deus prometeu para você. E aí, se você não se desgrudar, não se desprender, como Josué e Caleb fizeram, você é morto junto com todo mundo. Porque aquela geração não entrou na terra que Deus havia prometido. O trajeto de 40 dias durou 40 anos e não acabou, não chegou. Aqueles que não acreditaram na promessa não alcançaram a promessa. Quem não acredita não consegue viver e ainda quer atrapalhar você que acredita. A gente sabe muito bem disso, a gente tem vivido isso na prática. As pessoas não acreditam no que Deus prometeu para elas e ainda querem botar o bedelho naquilo que Deus prometeu para a gente. Querem matar, né? Aqui fala que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Fala, não, vocês estão acreditando na promessa de Deus, nós vamos matar vocês. Toma cuidado a quem você tem ouvido. Toma cuidado com quem você tem se aconselhado. Né? Existem os dois extremos, né? Por isso que a gente tem que ficar atento. Existem, né, igrejas que têm um líder tirano que você, se você não falar que você vai comprar um carro novo, aí você está amaldiçoado. Se você não falar que você fez um plano de assistência médica, você está amaldiçoado porque você não falou isso para mim, eu não abençoei, eu não orei para você. Só que tem também o outro lado, que as pessoas querem viver uma vida sem compromisso, uma vida sem informações, uma vida clandestina, sem prestação de contas alguma. Querem viver sem se aconselhar com pessoas sábias, né? Querem viver debaixo da autoridade de um pastor só quando convém.
Ah, porque me convém, então eu vou falar com o pastor. Ah, mas isso aqui eu não vou falar não vou me aconselhar com ele não. Então só falar o que convém, só, né, na hora que... Então existem os dois extremos. Por isso que é importante nós estarmos na direção do Senhor, como foi falado aqui pelo pastor Júnior, direção do Espírito Santo. Se eu estou na igreja certa, se eu estou no lugar certo, sobre a direção do pastor certo, eu tenho certeza que Deus vai usar ele para conduzir a minha vida. Porque senão não tem sentido eu estar numa igreja e não acreditar no direcionamento da minha liderança. Não tem como eu estar na direção de estar numa igreja e o pastor falar assim, é para a gente fazer isso. Mas será que foi Deus que falou com o pastor mesmo? Aí você vai ser um dos 10 aqui. O que vai acontecer? Você vai atrapalhar a gente entrar na terra, vai atrasar o processo, vai ter que morrer para a gente ir, mas a gente vai. Mas a gente vai. Então as pessoas podem impedir a bênção de Deus na sua vida. Aqueles 10 príncipes impediram toda aquela geração de alcançar a promessa do Senhor. Não impediram o projeto maior de Deus de acontecer, atrasaram o projeto, atrasaram a circunstância, a situação, o processo, atrasou. Mas não atrapalhou o projeto de Deus. Agora, as promessas que haviam sobre aquelas pessoas foram impedidas de viver a plenitude do que Deus tinha para elas. Por quê? Porque deram ouvido às pessoas erradas. Porque poderia ter dado ouvido às pessoas, né? Josué e Calebe. Mas deram ouvido às pessoas erradas. Agora também existe as pessoas que podem ajudar você, podem me ajudar a alcançar o favor ou a bênção de Deus para a minha vida. Por exemplo, 4 homens, lá em Mateus 9, Marcos 2, Lucas 5, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Não conseguiam chegar até Jesus. Subiram no telhado, abriram lá o telhado e desceram o paralítico ali. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, ficou motivado a realizar o milagre. Ficou ali, não estou dizendo que eles obrigaram a Jesus, mas estou dizendo assim num sentido para que nós venhamos entender. Jesus se sentiu obrigado, né, por tamanha fé, realizar aquele milagre. Caramba, os caras deram um jeito de botar esse cara aqui dentro. Caramba, né? Jesus ficou assim, impactado com a fé daqueles homens. A Bíblia diz, fala, nossa, Jesus ficou, né, destacou a fé deles. Então aqueles 4 homens são pessoas que podem nos ajudar a alcançar a bênção em favor de Deus. E aquele homem alcançou a bênção e o favor de Deus através da vida de Jesus naquele lugar. Tem também um juiz, profeta, chamado Samuel. Quero ler aqui o texto para vocês, 1 Samuel, capítulo 15. No comecinho do capítulo, Samuel disse a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E aí Samuel já dá um conselho para Saul. Ele diz assim, ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Samuel está dizendo assim, Deus fala comigo. Não sou eu que estou falando para você, é Deus quem está falando. Ouve o que Deus está falando através da minha vida para você. Ouve a voz de Deus. Mas era Samuel falando, mas Samuel era a voz de Deus, a voz profética naquele lugar. E aí a gente sabe que ele deixa Agag vivo, deixa os melhores, né, do rebanho. E aí o que me chama a atenção no verso 11, que Deus ele fala com Samuel, né, no verso 10 diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, e aí Deus fala para Samuel assim, arrependo-me
de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E aí, o verso continua dizendo assim, ó, então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. Samuel intercedeu a noite inteira por Saul. Mas não tinha jeito, Samuel já tinha dado conselho. Samuel já tinha avisado, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, obedece. Ouve o que Deus está falando, meu filho. Mas Saul não deu ouvido. Então nós precisamos de pessoas como essa, como Samuel. Saul se lascou porque não ouviu, mas se ele tivesse ouvido... Então a gente precisa de pessoas como Samuel ao nosso lado. Pessoas que são boca de Deus para a nossa vida. Pessoas que vão nos dar direcionamento vindo direto do Senhor. Porque eu posso receber um direcionamento direto de Deus, e Deus pode usar uma pessoa também para me trazer um intermediário. Eu não posso ser arrogante ao ponto de dizer assim, Deus tem que falar comigo. Eu tenho que ver o céu abrindo, a voz vindo como um trovão, tudo claro, muito branco, uma luz que eu não consiga nem enxergar, e que eu caia no chão de tanta presença, e aí eu ouço a voz de Deus, né? Tem muita gente que brinca, fala, só faço isso se Deus descer do céu e falar comigo. Mas Deus não precisa descer do céu para falar comigo. Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo através de sonho, Deus fala comigo através de profeta, Deus fala comigo através de pessoas, como por exemplo a Diana abrindo o culto aqui, Deus fala comigo através dela. Deus falou comigo através dela. Eu não posso falar assim, Deus tem que falar diretamente comigo. Porque nem sempre Deus vai falar diretamente comigo. Quem sou eu para colocar Deus numa caixinha e dizer, Deus, você tem que agir do jeito que eu quero. Ou do jeito que eu penso que é o certo. Se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é certo, não é o Senhor falando. Quanta arrogância, quanta prepotência. E tem gente que é assim. Se Deus não falar comigo, não falou com ninguém. E o último personagem que eu quero trazer aqui para nós é Joabe. Joabe tem seus erros, tem os seus defeitos, mas no finalzinho do segundo livro de Samuel, vai lá em Reis e volta um pouquinho, uma página aí, capítulo 24, Davi já está lá no finzinho da vida dele, né? Verso 2 do capítulo 24 diz assim, disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, numera o povo para que eu saiba o número do povo. E aí a gente vai ver a história, a gente sabe que Deus manda o profeta Gade, vem até Davi e fala, por que você decidiu fazer isso, Davi? 3 coisas o Senhor te dá de opção ou de resultados sobre isso. 3 opções. E aí, Deus dá 3 sentenças para Davi. Mas, antes de acontecer tudo isso, existiu um conselho que não foi ouvido. Existiu um conselho que não foi posto em prática. Existiu uma palavra de Deus. Existiu uma palavra. Mas foi o próprio Deus que incitou Davi a fazer. Mas se Davi tivesse ido orar sobre aquilo, falar, poxa, Joabe me aconselhou, e aí, será que é isso mesmo? Deixa eu jejuar, igual quando lá o filho dele ficou doente, o filho com Betseba, que ele ficou jejuando lá. Quem sabe se ele tivesse se proposto a se humilhar diante de Deus, antes dele tomar a decisão, de repente teria tomado uma decisão diferente, de repente teria sido uma situação totalmente diferente.
Joabe disse assim, no verso 3: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes o tanto que tem agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei deseja esse negócio? Rei, se tiver 500 mil, que multiplique esse negócio 100 vezes. Se tiver 1 milhão, que multiplique, seja 100 milhões. Mas para que contar, rei? Olha o que ele está dizendo, rei. Deus está te dando vitória em tudo. Para que você precisa saber quantos soldados tem? Qual a importância disso? Se os filisteus se armarem de cá, a gente levanta. Se os midianitas armarem de lá, a gente vai e destrói. Se os amonitas se levantarem de cá, Deus nos dá a vitória em todo lado que a gente vai. Para que, rei? Para que contar? Aí o verso 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Aqui dá a entender que até os chefes do exército estavam contra essa ideia. Mas a palavra do rei prevaleceu. E aí Joabe se mostra, né, um ótimo aliado, um ótimo servo, porque Joabe saiu para obedecer aquilo que o rei tinha ordenado. Joabe tentou alertar Davi sobre a situação. Joabe tentou mudar a ideia de Davi sobre aquilo. Joabe aconselhou Davi com uma palavra de amigo, com uma palavra de Deus ali para aquela vida, para Davi. Mas Davi não estava pronto para ouvir. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a sentença veio. E muita gente morreu por causa de uma decisão que Davi tomou diante daquela situação. Então, as pessoas podem nos ajudar a alcançar o favor de Deus. Mas o contrário também é verdade. As pessoas podem nos afastar do favor de Deus e até mesmo nos impedir de alcançar a promessa do Senhor para as nossas vidas. Tome cuidado. Quem você está ouvindo? Com quem você está se aconselhando? Qual a voz que você tem ouvido? Deus falou muito hoje nesse culto. Agora você ouviu? Entrou aqui, saiu aqui? Ou entrou aqui e desceu para o seu coração? Que essa palavra venha produzir frutos no teu coração. Que você observe quem está ao teu lado, quem está te aconselhando. Se essa pessoa que está te instruindo, te aconselhando, ela pode te atrapalhar, até mesmo te impedir de alcançar a bênção e o favor de Deus, ou essa pessoa ela vai te aproximar da promessa, da bênção e do favor de Deus. Ande como pessoas como aqueles 4 que levaram o paralítico até Jesus. Ande com pessoas como Samuel, que passou a noite intercedendo por Saul. Ande com pessoas como Joabe, que tem bons conselhos sobre situações. Ande com pessoas que possam trazer palavras para te aproximar da promessa, te aproximar da bênção, do favor de Deus. E não pessoas que te afastam disso. Tome cuidado. Hoje o Senhor traz um alerta para nós. Que tipo de pessoas você tem ouvido? Que tipo de conselhos você tem escutado? Lembre-se que tem gente que não reconhece o poder de Deus, não reconhece a grandeza de Deus, não reconhece a bênção de Deus, não acredita nas promessas de Deus, e além de não viver tudo que Deus tem, ainda quer te impedir de alcançar a promessa que Deus fez para você.